Olá, sejam muito bem-vindos. Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num tema que é a base do direito civil, a teoria geral dos bens. Basicamente, vamos entender o que a lei diz sobre o que acompanha ou não um bem principal numa negociação. E olha, é um daqueles assuntos cheios de detalhes que, no final das contas, fazem toda a diferença, né? E para a gente já começar a esquentar os motores, vamos pensar juntos nessa situação bem prática. Imagina que uma fazenda é vendida. A pergunta é, o trator que é usado lá, no dia a dia, vai junto no negócio? Assim, de forma automática? Pode parecer óbvio, mas a resposta tem umas nuances que são cruciais e que as bancas de concurso adoram explorar. Então, aqui está o nosso mapa da mina para hoje. Primeiro, vamos ver a regra geral, o princípio da gravitação jurídica. Depois, a gente mergulha na grande exceção, que são as famosas pertenças. Na sequência, vamos decifrar o regime dos bens públicos e, para fechar com chave de ouro, um resumo estratégico, direto ao ponto para ninguém errar na hora da prova. Certo, vamos lá, começando pelo começo. Para a gente conseguir entender bem as exceções, a gente precisa ter a regra na ponta da língua. Existe um princípio, quase como uma lei da física mesmo, que organiza como os bens se relacionam. É o alicerce de tudo que a gente vai conversar aqui. E aqui está ela, a nossa regra de ouro, o princípio da gravitação jurídica. A ideia é bem intuitiva, na verdade. O que ela diz é que o bem acessório, que é o menor, digamos assim, segue o destino do bem principal, o maior. Simples, né? Onde o principal vai, o acessório vai atrás. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Olha só, o bem principal, como o solo da fazenda, ele existe por conta própria. Já o bem acessório, como as árvores que foram plantadas nesse solo, dependem do principal para existir, certo? Então, se o solo for vendido, as árvores, por serem acessórias, vão junto no pacote. Parece lógico, né? Mas é aí que mora o perigo e a beleza do direito civil, que está cheio de exceções importantes. E agora, sim, chegamos no ponto que o professor Lessa sempre bate na tecla. A grande e a principal exceção a essa regra de ouro. É exatamente aqui que o examinador quer pegar o candidato desatento. Então, foco total agora. Pois é, chegamos no coração da nossa conversa de hoje. Entender o conceito que vem agora não é só importante, é a chave para resolver uma infinidade de questões, tanto na prática quanto no concurso. É aquele detalhe que separa quem passa de quem fica pelo caminho. E a exceção tem nomes, são as pertenças. O artigo 93 do Código Civil define elas como bens que, apesar de não serem partes integrantes, são usados de forma duradoura para servir ou enfeitar um outro bem. E aí, a gente volta para a nossa pergunta lá do começo. O trator em relação à fazenda é o exemplo perfeito, exemplo clássico de uma pertença. Olhem que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem as partes integrantes, tipo as janelas de uma casa. Não dá para tirar sem estragar tudo, né? Elas sempre seguem o bem principal. Agora, do outro lado, as pertenças, como o nosso trator. Ele tem vida própria, individualidade, e é por isso que a lei diz o contrário. Como regra, as pertenças não seguem o principal, a não ser que o contrato diga isso expressamente. Essa inversão é a pegadinha clássica. E essa regra tem um impacto gigante na prática, principalmente na atividade notarial. Numa venda, que a gente chama de porteira fechada, não adianta só usar essa expressão. O tabelião tem que ir lá e listar um por um. O trator, a colheitadeira, os animais, tudo que for pertença. Sabe por quê? Porque o artigo 94 do Código Civil mudou a lógica do Código Antigo. Hoje, na dúvida, a pertença está fora do negócio. Ok, acho que a questão das pertenças ficou bem clara. Agora, vamos virar a chave e entrar em um outro universo, que também tem regras muito próprias e que despenca em prova. O dos bens públicos. Vamos decodificar isso juntos? Bom, o Código Civil facilita nossa vida e divide os bens públicos em 3 categorias bem definidas. Primeiro, os de uso comum do povo, que são as ruas, os rios, as praças. Todo mundo pode usar. Segundo, os de uso especial, que são aqueles que têm uma finalidade pública específica, como um prédio de um fórum, uma escola pública. E por último, os dominicais, que são basicamente o patrimônio do Estado que não tem uma destinação definida, como um terreno baldio do governo ou um prédio desativado. Mas o que faz um bem público ser tão especial? É o regime jurídico que se aplica a ele. Pensa num verdadeiro escudo de proteção que é sustentado por 4 características, 4 pilares que a gente precisa conhecer. E aqui estão eles, os 4 pilares do escudo protetor. Vamos lá.
Inalienabilidade significa que um bem público, enquanto tiver uma finalidade, não pode ser vendido de qualquer jeito. Imprescritibilidade é aquela regra de ouro. Ninguém, jamais, vai se tornar dono de um bem público por uso capião, não importa quanto tempo passe. Impenhorabilidade quer dizer que eles não podem ser penhorados para pagar dívidas do governo. E, por fim, a não onerabilidade, que proíbe que sejam dados como garantia. Tudo isso para proteger o que é de todo mundo. Dentro desse regime todo, existem duas súmulas que são leitura e memorização obrigatórias. Tem que estar na massa do sangue, como se diz. A súmula 340 do STF, que reforça que não cabe uso capião de bem público, de nenhum tipo, e a súmula 619 do STJ, que a gente vai ver agora com mais detalhe. Presta atenção nisso aqui porque é fundamental. O STJ colocou uma pá de cal na discussão. Quem ocupa um bem público de forma irregular não é possuidor, é considerado um mero detentor. E a consequência prática disso é gigantesca. Significa que essa pessoa não tem direito a ser indenizada por nenhuma melhoria, nenhuma benfeitoria que tenha feito no local. É a proteção máxima do patrimônio público em ação. Ufa, bastante coisa, né? Mas agora a gente chegou na hora da síntese. Vamos juntar todas as peças e montar um resumo estratégico, um fichamento com aqueles pontos que têm cheiro de questão de prova. Então vamos lá, revisão final. Ponto 1. Pertenças. A regra é que não seguem o bem principal. Ponto 2. Uso capião de bem público? Nem pensar, é absolutamente proibido. Ponto 3. Ocupou o bem público irregularmente? É mera detenção, não posse, e por isso não tem direito à indenização por benfeitorias. E ponto 4. O Estado quer vender uma praça? Primeiro precisa fazer um ato chamado de desafetação, que é tirar a finalidade pública dela e transformá-la em um bem dominical. Aí sim ele pode vender. E para a gente encerrar, fica essa reflexão. A súmula 619 do STJ é tecnicamente perfeita para proteger o Estado. Mas, por outro lado, ela cria uma tensão social enorme. Fica a pergunta: como o direito pode, ou como ele deveria, encontrar um equilíbrio entre proteger o patrimônio que é de todos e, ao mesmo tempo, lidar com a realidade de milhões de pessoas que vivem nessas ocupações há anos, às vezes décadas? É uma questão complexa. Bom, este podcast foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube avisa assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!